Bonjour, mon ami. Sem mimimi in the house. Por onde anda sem mimimi no dia de hoje? Você talvez deva reconhecer um pouco dessas cidadezinhas medievais com um toque moderno. Na verdade, de cidadezinha, esse lugar não tem nada. Estou em Paris. Pois é, se você é um fã da sétima arte como moi, essa palavra nunca se encaixou tão bem num vídeo do Sem Mimimi. Se você é um fã da sétima arte como eu, você reconhece esse lugar, porque este lugar ganhou o Oscar de melhor roteiro, se não me falha a memória, no ano de 2011, com um dos meus diretores favoritos e escritores também, mais conhecido como Woody Allen, no filme Meia-Noite em Paris. Um filme incrível, um filme que basicamente traz esse saudosismo de uma era onde tudo era festa, todas as pessoas estavam sempre muito conectadas com as artes. Os anos 20 em Paris. E se você vê o filme, ele também retrata aspectos masculinos que hoje em dia já se perderam. Aspectos masculinos onde os homens realmente tinham conexão com o seu instinto de homem, que era, por sua vez, ir falar com as belas donzelas, se conectar com elas. Que é, na verdade, o tema do vídeo, como você muito bem viu no título. Recentemente, um mentorado me indagou perguntando por que as mulheres hoje em dia tanto falam sobre como os homens já não são mais os mesmos, como os homens já não chegam mais nas mulheres. Isso é uma reclamação que eu escuto bastante das belas donzelas em geral, que os caras não chegam nas mulheres. E aí ele queria saber o que tem de errado com os homens, o que tem de errado com as mulheres. E não só isso, ele queria saber também como você, no século 21, como homem, não se prende a somente ficar correndo atrás de mulher e focar nos seus objetivos, nas suas missões, no seu propósito. Qual é o equilíbrio perfeito entre a sua vida social com as belas donzelas e a sua vida de propósito como homem, que você deve buscar objetivos na sua vida? Vamos começar a destrinchar todas essas questões, porque você já sabe, quando é sinfonia de ideias, eu não vou ficar só nas superficialidades, eu vou fundo. Então, primeiro de tudo, essa reclamação que as mulheres constantemente fazem, você já deve ter visto vídeos, se você tem um pouco de conexão com mulheres, você já deve ter ouvido essa reclamação, de que os homens não chegam. É verdade isso? Sem dúvida nenhuma é verdade, meu amigo. Você pode dizer que as razões pelas quais isso acontece é porque o feminismo cresceu muito nos últimos tempos. Você também poderia dizer que os homens se tornaram mais afeminados. A real questão é que esse é um fato. O que você faz com essa informação é o que verdadeiramente é o relevante nessa história toda. Porque eu poderia falar que muitas das mulheres, por exemplo, não é que os homens não chegam nelas. Os homens, sem dúvida nenhuma, alguns continuam chegando nela, mas não são aqueles caras que elas gostariam que chegassem nela. O cara ali, mais ou menos, que já fez o seu trabalho interno, que já perdeu toda essa timidez e perdeu o medo da rejeição, ele chega nela. Mas muitas vezes essas belas donzelas que fazem essas reclamações não se interessam por esses caras. Essa seria uma questão para um outro vídeo. Depois tem toda a parte do homem que, por sua vez também, tendo todos esses medos, ele não chega na mulher. E aí o que acontece, meu amigo, é que você se depara com essa realidade que temos hoje, aonde eu diria que é o melhor momento na história do planeta para você ser homem. Por quê? Porque a competição é muito fraca, a concorrência é muito fraca. Os homens já não são mais o mesmo, sem dúvida nenhuma. Por isso vivemos tempos caóticos. Se você prestar um pouco de atenção, não só nos aspectos dos relacionamentos, mas nos aspectos culturais e políticos,
Você percebe isso nas relações, para não ir muito longe, o próprio presidente deste país que cá estou. Olha aí as coisas que ele passa com a mulher dele agredindo ele dentro do avião presidencial, sem o menor tipo de respeito pelo presidente. Se você fosse aprofundar ainda mais nessa história, uma mulher que, eu diria, né, assediou, porque quando ela tinha lá seus 39 anos, ela tava de conversinha fiada com o Macron, que tinha 15 anos de idade. Imagina se fosse ao contrário. Esse é só um dos aspectos que você começa a perceber como os valores da sociedade estão completamente ao contrário, estão completamente de ponta cabeça. É uma mulher de 39 anos que assedia um menino de 15 anos, hoje em dia recebido pela sociedade como uma coisa super normal, super empoderada, vai ser brilhar. E aí você não tem a menor dúvida que isso se reflete nos relacionamentos. Olha aí, se você se aprofundar também em entrevistas e documentários, você vai ver o tanto de vezes que essa mulher desrespeita ele, corta ele, interrompe ele, como se ele fosse um menino mal agradecido com a sua mãe. Esse é um reflexo dos homens hoje em dia. O Macron, ele é exatamente um reflexo da sociedade que vivemos hoje. Homens completamente afeminados, homens que não têm um propósito de liderança, que basicamente acreditam que essa questão da igualdade vai fazer com que a mulher se sinta atraída por ele. Se sente atraída, as mais extremas, até a segunda página. Depois ela quer um homem que vai realmente proporcionar as experiências para ela, e ela pode simplesmente andar linda, bela e solta com um homem que sabe o que está fazendo. Então essas são as questões que você deve entender, que principalmente se você fizer o feijão com arroz hoje em dia, meu amigo, você tá na frente de milhares de homens. E o que é esse feijão com arroz? É você ser um cara que sabe liderar, é um cara masculino, é um cara também que tem esse aspecto mais feminino, você poderia dizer, de sentimentos, que consegue se aprofundar em conversas emocionais, que consegue realmente decifrar a mente dessa bela donzela, como talvez sequer ela ou os amigos mais íntimos dela ou a família conhecem dessa mulher. Quando você ganha esse aspecto, que na verdade é um aspecto feminino, você ganha muitas vezes a chave para o coração de uma mulher. O que acontece muitas vezes com caras que têm essa habilidade, que são esses caras muitas vezes mais afeminados, é que eles acabam perdendo essa essência masculina, de ser um cara que vai também colocar limite, que vai falar assim, não, agora é do meu jeito porque eu quero fazer isso. Ou, não, eu não vou sair com você agora, bela donzela, porque eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minhas prioridades, eu tenho meus objetivos. E aí, quando você encontra esse equilíbrio, você se torna esse cara sem mimimi, que no final das contas se conecta com as mulheres com facilidade, se conecta com homens com facilidade e consegue decifrar muito bem quem são aquelas pessoas que eu não quero na minha vida. Depois, você, talvez aí entre os seus 20 e 25 anos, pode também ter essa mesma questão que esse meu mentorado me trouxe, que é como eu saber o equilíbrio perfeito entre focar nas minhas coisas, focar nos meus objetivos e ao mesmo tempo ter as minhas conexões com as mulheres, ter os relacionamentos com as mulheres. Diferente de muitos bitolados red pill, esses caras aí que passaram a vida inteira frustrados se relacionando com mulheres malucas da cabeça, ou quando se relacionavam com elas, esses homens vão chegar pra você e vão falar o quê? Foque em você. Foque em você, porque elas vêm como consequência. Se você tem aí entre os seus 20 e 25 anos, você sabe que isso não é a realidade plausível da sua vida. Você, um homem heterossexual com sangue correndo nas suas veias, com um par de bolas, cheio de hormônio, quer se envolver com mulheres, quer transar com mulheres. Isso não tem absolutamente nada de errado. O que você não pode, evidentemente, é negligenciar todas as partes da sua vida atrás de mulher. Então, se eu puder dizer um número muito claro para você começar a balancear na sua cabeça, entenda que nessas fases iniciais da vida adulta, entre os seus 20 e 25 anos, você não deve focar nas mulheres mais de 30% do seu tempo. Ou seja, você ainda vai ter tempo para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sua família, para os seus hobbies, para os seus estudos, para você melhorar como homem. E por que essa parte principalmente é muito importante? Porque daí quando você chega numa idade como eu tenho hoje, depois dos 30, você já não precisa ficar correndo atrás de mulher que nem um louco. O simples fato de você entrar num lugar, elas já olham pra você. E você não tenha dúvida que grande parte disso é você ter um shape. Você precisa treinar. Não vem com essa de ser um magrelo
frouxo, sem músculo nenhum, achando que, não, porque não. Você tem que treinar, mano. Tem que treinar, tem que puxar um ferro, tem que ser um cara esbelto. Porque aí eu te digo por experiência própria, brother. E eu não vou falar aqui que eu sou um sebum da vida. Mas, sem dúvida nenhuma, quando eu entro nos lugares, as pessoas olham pra mim. Principalmente as belas donzelas. Eu vejo as mulheres olhando, por quê? Porque o cara tá shapeado, porque o cara é grande, Então, essa parte da sua vida aí, entre os seus 20 e 25 anos, entenda que essa é uma das grandes prioridades que você deve ter. Muito mais que mulher, inclusive. Depois, você também deve treinar as suas habilidades sociais, porque o que você também não quer que aconteça é chegar numa idade mais avançada como essa que eu tô falando aqui, que você pode ter o shape, você pode ter o status, você pode ter o dinheiro, você pode até ser um cara intelectual, inteligente, que as pessoas acabam naturalmente se sentindo interessadas por você. Porém, se você não tiver habilidades com mulheres, você vai se deparar aí com um cara de 30 anos se envolvendo com mulher que você não deveria, tendo relacionamentos vazios e, no final das contas, não tendo esses relacionamentos que você vai extrair o melhor da vida. Então, parte da sua evolução, quando você tem aí os seus 20, 25 anos, você não tem a menor dúvida, meu amigo, você tem que ir pras ruas, você tem que ir pras ruas falar com as mulheres, você tem que estar inserido em círculos sociais onde as mulheres estão. Isso não quer dizer que você tem que sair com elas o tempo todo, você tem que estar ao redor delas, entender como elas funcionam, perguntar, intrigá-las, provocá-las, para você realmente entender sobre mulher. Não adianta. Se você não entender sobre mulher, não adianta você ter todos esses aspectos atrativos de um cara de VSM alto quando você se deparar com uma mulher, quando você tá tomando um café com ela na rua, quando você tá passeando aqui com ela, se você não sabe conversar com ela, você não sabe se conectar com o sentimento dela, com a emoção dela. Essa mulher vai olhar pra você e falar assim, beleza, eu passo muito tempo com ele tem todos esses aspectos incríveis, mas eu não me sinto entendida. Eu não sinto que esse cara realmente se importa comigo. E aí é questão de tempo de ela dar um pé na sua bunda ou encontrar um cara como eu que vai entender exatamente como a mentalidade feminina funciona e ela ficar com os olhinhos apaixonados por mim. Então, meu amigo, essa é uma habilidade que você tem que ter. Entender de mulher. Como você adquire essa habilidade? Falando com elas. Então, sem dúvida nenhuma, entenda que por períodos da sua vida, como eu já tive esses períodos na minha, por períodos na minha vida, essa era uma prioridade da minha vida. Não era uma prioridade que eu passei anos fazendo isso, mas sem dúvida nenhuma, 3 meses, 4 meses, 5 meses, constantemente falando com mulheres, saindo com mulheres, entendendo como elas funcionam. E não quer dizer outra vez que todos esses relacionamentos que eu tive foram relacionamentos que foram profundos, que foram coisas marcantes. Não, ali naquele momento era, eu preciso aprender. Essa é uma habilidade importante. Isso é o que eu quero pra minha vida. Depois, quando eu for mais velho, ter relacionamento saudável. Porque se você não tiver essa habilidade, outra vez você vai se tornar um social art de apartamento, com 40 e tantos anos, falando sobre fofoquinha global, falando sobre bitolação, falando sobre a última fofoca que saiu da celebridade. É isso que você quer pra sua vida? Ficar com 45 anos, num pequeno apartamento de São Paulo, fazendo videozinho reaction da última fofoca que saiu do cara que 70 anos que é casado com uma mulher de 20, ou do cara que traiu a outra. Me parece uma vida deplorável, meu amigo. Me parece uma vida pobre. Essa é a verdadeira. Esses são os caras que a história apaga. Passam-se os anos e ninguém mais lembra dele. Acabei de sair daqui da cafeteria mais antiga do mundo, na verdade, de 1686, se não me falha a memória. E aí você entra num lugar desse, os nomes que estão ali, Napoleão Bonaparte, Benjamin Franklin, Talleyrand, caras com mentes extraordinárias e caras que realmente marcaram a história, não porque ficaram falando sobre hipergamia ou a fofoquinha que estava ali naquele momento. Foram caras que foram para o seu propósito e alguns, como Benjamin Franklin, tiveram boas, belas donzelas na sua vida. Outros, como Napoleão Bonaparte, eu não poderia dizer o mesmo. Você quer saber exatamente o que eu estou falando? Vai ler aí a história ou lê um dos meus livros favoritos, 48 Leis do Poder. Por hoje é isso, meu amigo. Você já sabe, quando eu pego para entrar num tema, eu não vou ficar só na superficialidade. Eu vou pegar e vou destrinchar, vou usar exemplos do passado, vou usar exemplos do presente. E se o cenário puder ajudar e colaborar para essa história, como o filme Midnight in Paris, assista. É uma história de romance também que tem muitos insights sobre relacionamentos. No filme, o cara, por exemplo, é um bundão.
Se você for ver lá, o cara é um bundão com um relacionamento completamente tóxico com a mulher. Foi o começo, se você for parar pra pensar, foi o começo dessa era feminista do século XXI, onde as mulheres eram essas mulheres que mandavam nos homens, ou algumas ainda continuam mandando, e o cara fica perdido e deve se sentir agradecido por servir a bela donzela. Assista o filme, você vai entender. E depois ele acaba se envolvendo com uma outra que daí eu não vou... O cara tá carregando um amplificador ali dos bons, inclusive. Mas para não me estender demais, aqui os deixo em Paris mais uma vez, como sempre. Au revoir, sem mimimi.